Olá, hoje, quarta-feira, é o segundo vídeo da semana. O primeiro vídeo eu gravei na segunda, continuando o estudo continuando e terminando, né? O estudo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e falando sobre Sócrates e Platão, que são considerados precursores do cristianismo e do espiritismo. O título do vídeo de hoje é Meu Poema / Mensagem para Refletir, Não Pensar, Pensar, Raciocinar. Até há pouco tempo atrás, eu tenho 2 livros já publicados na Amazon, Meus Poemas. E eu tenho também outros livros, 5 livros, chamados Mensagem para Refletir. Tenho Mensagem para Refletir 1, o 2, tal, e até o 5. Há um tempo atrás, não faz muito tempo, eu decidi agora unificar Meus Poemas, Mensagens para Refletir. Por quê? Antes eu tinha Meus Poemas, porque eu comecei a escrever poemas, escrevo até hoje. Esse, por exemplo, vou gravar esse vídeo sobre um poema. E eu tinha outros textos que eu chamei de mensagens para refletir, que alguns, para mim, não eram bem poemas. Mas com o tempo, eu adquiri uma característica de todo texto que eu escrevo, ele é uma mensagem para refletir. Então, eu uni. Provavelmente este ano, não tenho certeza, eu vou publicar um livro, provavelmente este ano ainda, que se chamará Meus Poemas / Mensagens para Refletir. Então, vamos lá. Este vai ser Não Pensar, Pensar, Raciocinar. Esse tema está relacionado ao tema do Evangelho? Está, porque Sócrates e Platão, e Jesus também, e Allan Kardec também, Denis Rivail, todos eles pensavam, raciocinavam e faziam com que nós raciocinássemos. Esse é o objetivo deles. Então vamos ao poema, que está relacionado ao tema do Evangelho. Não pensar, pensar, raciocinar. De tanto não pensar, nos convencemos de que não pensar é como convencemos a nós e aos outros. É possível viver sem pensar? Que tipo de vida é essa? De tanto pensar, nos convencemos de que pensar é como convencemos a nós e aos outros. É possível viver e pensar? Que tipo de vida é essa? De tanto raciocinar, nos convencemos de que raciocinar é como convencemos a nós e aos outros. É possível viver e raciocinar? Que tipo de vida é essa? Não pensar, pensar, raciocinar. Você já pensou nisto ou nunca pensou? Nunca raciocinou? Com certeza há diferença na maneira de viver. A vida de quem não pensa é uma vida impensada. A vida de quem pensa é uma vida
pensada. A vida de quem raciocina é uma vida raciocinada. Qual a diferença? A diferença é não pensar, pensar, raciocinar. Você já refletiu sobre uma vida não pensada? Sobre uma vida pensada? Sobre uma vida raciocinada? Se não, reflita. Este poema eu escrevi dia 31/3/2023. Comecei às 17h15 e terminei às 17h30. Bom, eu vou comentar rapidamente o poema, mas é importante comentar. Como eu disse, este tema, o assunto deste poema, é relacionado a Sócrates e Platão. Porque filósofos pensam, raciocinam, refletem. Ou seja, o não pensar, que é uma primeira reflexão, não se relaciona com um filósofo e não deveria se relacionar a nós. Bom, de tanto não pensar, nos convencemos de que não pensar é como convencemos a nós e aos outros. Há pessoas que não pensam na vida, pessoas que nunca pensaram, há pessoas que vivem mecanicamente. E o comum é que as pessoas se unam por afinidades. Então, pessoas que não pensam se unem a pessoas que não pensam. Por isso que elas acham que estão certas. É possível viver sem pensar? Há muitas pessoas que vivem sem pensar. Mas que tipo de vida é essa? Então eu estou refletindo, mesmo que rapidamente, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu quero que você reflita no que eu estou falando. Que tipo de vida é essa sem pensar? De tanto pensar, nos convencemos de que pensar é como convencemos a nós e aos outros. Há pessoas que pensam e pensam muito. Eu, por exemplo, penso muito. É possível viver e pensar? Não só é possível, como é recomendável. Que tipo de vida é essa? Ter uma vida em que nós pensamos naquilo que vamos fazer, como eu já disse, isso é recomendável. É algo muito bom. De tanto raciocinar, nos convencemos de que raciocinar é como convencemos a nós e aos outros. Pensar é a mesma coisa que raciocinar? Não, tanto que são palavras diferentes. Uma pessoa que raciocina é uma pessoa que procura a lógica das coisas. E isso é muito importante. É possível viver e raciocinar? É muito possível e é muito recomendável. Que tipo de vida é essa? Então nós vemos que a vida, eu quero chamar a atenção para isso, a vida de quem não pensa, a vida de quem pensa e a vida de quem raciocina são diferentes, são vidas diferentes. Então, não pensar, pensar, raciocinar. Eu repeti aqui, para chamar a atenção sobre a importância de saber o que é não pensar, pensar, raciocinar. Você já pensou nisto? Ou nunca pensou? Nunca raciocinou?
Como eu disse no começo, há pessoas que não pensam. Há pessoas que vivem a vida toda sem pensar. Vivem mecanicamente. Infelizmente. Né? E pessoas que vivem assim, quando chega momentos de decisões que precisam de raciocínio, a pessoa não sabe. Às vezes foge de participar e às vezes decide errado. Exemplo, o voto. Né? Em Bolsonaro, por exemplo, que é um bandido, está comprovado, né? Mas pessoas informadas, que estudavam, como eu e outras, já sabiam disso. Pessoas que não pensam decidiram errado. Na pandemia também, pessoas se comportaram muito mal porque não pensavam e não pensam. Espero que algumas tenham começado a pensar. Com certeza a diferença na maneira de viver, né? Com certeza. A vida de quem não pensa é uma vida impensada. Como eu já disse, né? A pessoa não pensa para fazer as coisas e muitas vezes toma decisões ruins. E o pior, acha que está certa e não quer aprender. A vida de quem pensa é uma vida pensada. Já é uma vida bem melhor, porque a pessoa pensa para fazer as coisas. A vida de quem raciocina é uma vida raciocinada. Também muito bom ter uma vida raciocinada. Qual é a diferença? A diferença é, repito novamente, não pensar, pensar, raciocinar. Você já refletiu sobre uma vida não pensada? Sobre uma vida pensada? Sobre uma vida raciocinada? Se não, reflita. Então, nesse poema, né, eu quis chamar a atenção para a necessidade de não pensar, pensar e raciocinar. O que significa termos uma vida não pensada, termos uma vida pensada e termos uma vida raciocinada. Fico por aqui, né, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu peço que você que assiste o vídeo reflita muito sobre isso, que é importante para a nossa vida. Nós não podemos nunca mais, espero, ter um governante como o Bolsonaro, né? Não seria muito bom que não tivéssemos, seria muito bom que não vivêssemos. Vamos viver outras pandemias, isso daí é natural. Já houve pandemias e haverá outras, mas nós temos que saber nos comportarmos, temos que saber viver coletivamente. E para isso é necessário nós refletirmos na necessidade de pensar e de raciocinar. Fico por aqui, peço que você me ajude a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas reflitam. Peço que você curta este vídeo e se inscreva no meu canal. Peço que assista aos outros vídeos, né? E se inscreva no meu canal. E gostaria muito que você adicionasse minhas redes sociais e visitasse meus sites, vendo e analisando os livros que eu escrevo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Muito obrigado.